Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando, né, o livro de Romanos, e o livro de Romanos quer mostrar para nós que nós precisamos do Evangelho. Bom, eu já criei no Evangelho, amém, né? Mas você tem aproveitado do Evangelho? Olha só que interessante. Uma coisa é você crer no Evangelho e receber a salvação. Outra coisa é você entender as bênçãos que tem nessa salvação. É o presente, é o combo. Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar da justificação, né, como é que um homem é justificado? O que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado justo por Deus. É Deus olhar para você e dizer: eu te declaro justo, eu te declaro uma pessoa pura aos olhos de Deus. Não em você, mas em Cristo Jesus, o que faz toda a diferença. Agora, há muitas bênçãos que vêm junto com a justificação. Então o apóstolo Paulo, primeiro, ele tenta mostrar isso, né? Olha, todo homem é pecador. E como é que eu vou conseguir me livrar desse pecado que me separa de Deus? Através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos fazer ser declarado justo aos olhos de Deus. Então, nas últimas lições, nas últimas duas lições, ele usou o exemplo do Abraão. E o Abraão, ele é uma pessoa que ele está antes da lei, quer dizer que ele não podia ser justificado pela lei, né? Porque ele estava muito antes da lei. E tem uma outra coisa, né? Ele viveu uns 600, 700 anos antes da lei, e ele já era circuncidado, né? Perdão, ele ainda não era circuncidado. Então são duas coisas muito interessantes que os judeus eles se agarram muito, que é a circuncisão, primeiramente, e também essa questão de guardar a lei para ser justificado. Agora, quando Abraão foi justificado, ele não era nem circuncidado e ainda não tinha a lei, para mostrar que a nossa justificação, a nossa salvação, não vem pela guarda da lei, não vem pela circuncisão, vem pela fé. Nós somos justificados por Deus pela fé. E aí, irmãos, nós vamos entrar no capítulo 5 hoje, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 5, vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1. Já chegamos, no capítulo 5. E vamos lá, vamos dar uma lidinha. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta coisa num versículo só. Temos essa paz com Deus por nosso Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas agora Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bem, irmãos, o que nós vamos estudar hoje nesses versículos? O capítulo ele começa com uma palavrinha aí, olha, portanto, veja lá, né? Versículo 1, portanto, ou tendo sido, o livro de Romanos, ele tem 4 portantos que são chaves dentro do livro, né? O primeiro, lá em 3:20, você olhar em 3:20, olha lá, volte lá no capítulo 3, versículo 20, que ele diz assim: portanto, nenhuma carne será justificada pela lei. É uma conclusão do que ele já tinha escrito em
todos os primeiros, segundo capítulo, terceiro, aí ele chegou nessa conclusão. Então, o primeiro, portanto, no 3:20, é o quê? É uma conclusão que pelas obras nenhum homem será salvo. O segundo é este aqui, tá? No capítulo 5, versículo 1. Ele destaca o quê? O significado do ensino de Paulo sobre a justificação. Ou seja, o que a justificação significa na nossa vida. Portanto, falou já, né, da justificação, que a justificação é pela fé e tudo. Agora ele vai falar assim, olha a bênção que é, olha o presente que nós ganhamos quando nós somos justificados por Deus. Ele está querendo concluir novamente. O que Paulo quer mostrar para nós hoje, né? Ele quer mostrar, ele quer destacar algumas bênçãos que se acumulam, quando uma pessoa ela é justificada pela fé. Então a justificação pela fé traz bênçãos na sua vida. Você tem alguns motivos, como é o nosso, né? Volte lá naquela primeira página, né? Romanos 5, a justificação nos dá motivos para se alegrar. É isso que ele vai tratar nesses primeiros 7, 8 versículos. Ou seja, você justificado por Deus, você se alegre. Alegrar por quê? Então nós vamos mostrar alguns motivos que Deus nos dá para nos alegrar na justificação pela fé. Olha, irmãos, nós temos uma meditação no Salmo capítulo 37, versículo 5. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Salmos capítulo 37 e versículo 5. Vamos lá comigo, Salmo 37, versículo 5. Diz assim, 5 não, perdão, estou errado aqui, né? É versículo 4, está marcado errado ali. Deleita-te também no Senhor, e Ele vai conceder os desejos do seu coração. Quando o irmão Félix estava indo embora, estava muito difícil de poder alcançar o irmão Félix. Veio algumas notícias que a família não estava recebendo ninguém, porque era o tempo da Covid. E vocês lembram como foi aquele tempo da Covid, todo mundo afastado de todo mundo, e justamente naquele pico, aquele pico assim de tensão, que ninguém queria ver ninguém. Essa é que é a verdade. A gente tem que lembrar que a gente viveu esse momento. Todas as pessoas, todas as famílias na sua casa, as lojas aqui não abriam, os irmãos lembram disso, ninguém saía de casa. Aí chegou uma notícia, né? Um irmão de Ubirajara ligou e disse, olha pastor, nós estamos tentando visitar o irmão Félix, está difícil e tal, ele vai embora amanhã. Eu falei, que coisa, né? Eu não vou ver mais esse homem, de fato eu nunca mais eu vi. 97 anos ele tinha, e aí ele estava lá andando ainda com o andador, mas ele estava andando, né? Eu bati palma, a filha dele saiu, né? E é uma pessoa extremamente simpática, mas muito cuidadosa, né? Por causa da Covid e tal. Eu estava lá com uma máscara, eu estava lá, sabe assim, todo capotado, e eles saíram lá também. Eu disse, eu só queria dar um oi de aqui de fora mesmo, né, para o irmão Félix. Ela disse, não, né? O senhor vai entrar, pastor. Eu já fiquei muito feliz, né? Que permitiu que eu entrasse. E aí colocou uma cadeira, tipo aqui, eu aqui, né? E o Natan ali, meio de longe. Ele veio andando com o andador dele, e aí uma das frases que ele disse, foi exatamente de Salmos 37, 4. Ele disse, deleita-te no Senhor. Ele estava querendo me ensinar alguma coisa. Com certeza, ensinar alguma coisa. Então, ele dizia repetidamente, ele dizia assim, olha, eles estão dizendo, estão pensando, eu sou uma pessoa velha, eu sou uma pessoa assim que parece que eu não sirvo para mais nada. De fato, todo mundo tem que me ajudar. Eu tenho que ter um socorro aqui, eu tenho que ter um socorro ali, né? Alguém tem que fazer a comida para mim. Ele falou tudo isso. Ele falou, o que sobrou para mim? Tá? Tipo assim, aos 97 anos, o que sobrou para mim? Ele disse, sobrou esse prazer, que nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma instabilidade, nada que possa fazer
que esse prazer, Cristo é o meu prazer. Então eu levanto de manhã, eu sinto prazer em Jesus. Ele é o meu deleite, deleita, ele fala assim, deleita-te no Senhor. Então eu me deleito, eu me alegro, né? E eu entendo, irmãos, essa felicidade dele, né? A felicidade do irmão Félix, ninguém podia tirar, a Covid não podia tirar, nada podia atrapalhar. Infelizmente, para muitas pessoas, a vida cristã é o quê? É um fardo. A pessoa não tem prazer, a pessoa ela não tem alegria, ela considera a vida espiritual uma escravidão. A pessoa está presa nesse pensamento, depois que eu me tornei um crente, como eu sofro, olha a minha tribulação, olha lá, o que é isso? Como é que uma pessoa dessa vai ler o Salmo 37, versículo 4, onde diz que Jesus é o nosso deleite, o Senhor é o meu deleite? Então ele não está olhando para Cristo, ele está olhando para o lado, ele está olhando para trás, ele está olhando para dentro dele mesmo. Ele nunca vai conseguir dizer, deleita-te no Senhor. A vida cristã não é um fardo, a vida cristã é uma alegria. Olha, vocês podem não acreditar, mas os batistas têm um catecismo também, né? É um catecismo que foi formado muitos e muitos anos atrás, e a segunda lição desse catecismo, a primeira lição fala sobre Deus, mas a segunda lição do catecismo é essa pergunta: qual é o fim principal do homem? Por que Deus colocou o homem neste mundo? Então, qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Esse é o fim da nossa vida. Para que eu estou aqui? Então, olha só, é para você glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façar outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, quando você estiver comendo, ou bebendo, ou fazendo, ou trabalhando, ou você estiver na rua, andando, quando você estiver numa festa, olha, você faça tudo para a glória de Deus. E a segunda, que é deleitar-se, é aqui, olha. O salmista diz, que tenho eu no céu, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje, me deleito além de ti. Então era o grande prazer dele, ele falou assim, olha, no céu é o Senhor, e aqui na terra o meu grande prazer é o Senhor também. Meus irmãos, o nosso objetivo principal na vida, você vai estranhar o que está escrito aqui, eu quero que você leia para você não estranhar. Olha, não é criar uma família, não é construir um negócio, não é ganhar muito dinheiro, não é ir na praia, não é viver com luxo. O nosso principal objetivo é se deleitar, é desfrutar de Deus. Porque uma pessoa que tem o deleite no Senhor, ele vai passar isso para a família dele. A família dele vai entender que a coisa principal é Jesus, e todos eles vão se deleitar, todos eles vão ser felizes. E quando o maior deleite de uma pessoa é a família, quer dizer, a família é o presente que Deus deu para você ensinar para ela que Cristo é o seu deleite, e não o contrário, se deleitar na família, no sentido que todas as minhas esperanças, todas as minhas fichas estão na minha família. Vamos dizer que acontece um acidente, você tem a sua família, e no carro só você sobrevive desse acidente, então acabou a sua alegria, acabou toda a sua felicidade, então a alegria se limita a isso, ao deleite, veja só, né? Então nós temos que entender que quando Jesus é o nosso maior deleite, eu vou conseguir transformar, passar isso para a minha família vai entender, e ela vai querer glorificar a Deus também, e todos deleitando-se no Senhor. Assim, quando acontece uma tragédia, alguma coisa, ninguém pode tirar o deleite daquela família. Quando você ama a Deus, olha, busca em primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas
aí Deus começa a te abençoar dentro da sua família, começa a abençoar a sua família, começa a cuidar de uma forma que você, olha, você não jamais poderia cuidar. Por isso, ame a Deus primeiro, deleite-se em Deus primeiro, coloque suas fichas em Deus e deixa que, olha, busca, olha, em primeiro o reino de Deus. Qual que é o final desse versículo? E todas as outras coisas serão acrescentadas. A sua família será acrescentada a esse amor de Deus, a essa bênção maravilhosa que é se deleitar no Senhor. Então, vamos começar aí, né? Alegre-se, voltando em Romanos capítulo 5, vamos lá, Romanos, alegre-se na justificação pela fé, capítulo 5, versículo 1, tendo sido declarados justos pela fé. O que eu tenho, pastor? Primeiro, alegra-te na justificação pela fé, porque ela te dá paz com Deus. Alegre-se por Deus ter olhado para você e dito para você: eu te declaro justo, sem pecados. Onde é que você ia conseguir isso? Você acha que é melhor que alguém? Não, nós não somos. Mas poder ouvir do próprio Deus, dentro da palavra de Deus, Ele olhar e dizer assim: eu te declaro justo. Eu quem? Deus! Deus olhando. Então, quando você escuta essa palavra, a justificação nos dá paz com Deus. Então, esse é o primeiro presente que uma pessoa ganha quando ela é justificada pela fé. O primeiro presente, e é um presente maravilhoso, é essa paz com Deus. Paz com Deus. O que é paz com Deus? Olha, uma pessoa sem Cristo é aquilo que o livro de Romanos, Efésios fala para nós. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12, tem na tela aqui, diz que, olha, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, etc. Bom, aí ele começa a resumir essa vida de morto espiritual. Como é que é a vida de um morto espiritual sem Jesus Cristo? O que é estar sem Jesus Cristo? É separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus neste mundo. Então você, sem Cristo, você não tem paz com Deus, você está separado da comunidade de Israel, você não tem esperança. Olha, é uma tragédia, é uma vida muito ruim. Então aqui, o segredo dessa paz, quando nós voltamos para o livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 13 e 14, ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe de quem? Longe de Deus. Em Cristo Jesus, vós que estáveis longe de Deus, longe das promessas, longe da aliança, já pelo sangue de Jesus, chegastes perto. Então, pelo sangue de Jesus, você conseguiu se aproximar em sentido de filiação. Olha, você que era apenas uma criatura, você passa a ser filho de Deus. Mas tem um porém. No final do versículo 14 diz: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Então, você tem paz com Deus. O primeiro grande presente que a justificação pela fé concede ao pecador é o quê? A paz com Deus, você ser ligado novamente a Deus, paz com Deus. Então agora vamos continuar, né? Alegre-se na justificação pela fé. Por quê? Porque ela te dá acesso à graça. Versículo 2: pelo qual também temos acesso ou entrada pela fé a esta graça. Que graça? Que graça é essa? Então veja só, é o direito de você ser apresentado a Deus, é o direito de você estar na presença de Deus e desfrutar de Deus e das bênçãos do Senhor. Essa é a graça. Você tem acesso a essa graça, acesso a realmente ter uma comunhão bendita com Deus. Você tem paz com Deus. O pecado nos deixa de mal com Deus. A fé em Cristo Jesus
nos deixa de bem com Deus. Mas não é só bem com Deus, é um desfrute. Às vezes você está de bem com uma pessoa, mas você não consegue desfrutar daquela pessoa, você não consegue ter comunhão com aquela pessoa, mas não é assim com Deus. Quando você tem paz com Deus, pelo sangue de Jesus, você começa a desfrutar dessa pessoa maravilhosa que é o próprio Deus, e Ele quer ser desfrutado. Olha, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Então Deus, Ele quer que conheçamos cada vez mais a Ele, e quanto mais você conhece a Deus, você vai conhecer as promessas de Deus. O que realmente traz alegria e conforto e esperança no nosso coração, é essas promessas de Deus, promessas maravilhosas que Deus, Ele tem para nós. Então que privilégio é estar na presença de Deus. Olha, o Adão e a Eva foram expulsos do jardim de Éden, né? Lembre-se da dúvida de Israel: será que Deus está aqui no nosso meio ou não? Olha que tristeza, né? Uma separação, não poder desfrutar do próprio Deus. O próprio israelita, ele queria ter uma comunhão com Deus, ele precisava de um sacerdote, ele precisava de um intermediário ali humano naquele momento. E agora, meus irmãos, o crente, ele sabe que ele tem acesso a uma permanência contínua na presença de Deus. Você sai daquele altar. Olha que interessante, o pecador no Velho Testamento, ele podia chegar só até aquele altar, só até ali, né? E aí Cristo, meus irmãos, Ele rasgou o véu. O que isso significa? Que você pode passar por aquela bacia cheia de água, você vai passar pelo candelabro, você vai passar pela mesa da proposição, ou seja, você entende que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é uma segurança, a eterna segurança, as suas orações estão sendo ouvidas no altar de incenso, e você pode desfrutar do propiciatório. Você pode, o que significa isso? Você passa a desfrutar da glória de Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Então você está com esse privilégio. Então quando fala que não somente a justificação pela fé te dá paz com Deus, mas te dá acesso a essa bênção de poder desfrutar de Deus, desfrutar da glória de Deus. E isso, meus irmãos, ninguém no Velho Testamento podia ter. Mas nós, em Cristo Jesus, com esse véu rasgado, nós podemos. Então, o crente, ele sabe que ele tem acesso, e acesso permanente na presença de Deus por Cristo Jesus. Você vai entrar, você pode entrar. Devia ser uma coisa muito esquisita, né, na cabeça do judeu, ficar olhando lá para dentro daquele tabernáculo, mas não podia ver nada lá dentro. Ele até sabia o que tinha lá, mas ele não podia não podia desfrutar disso, né? É como uma criança do lado de fora de um parquinho. Não é triste? Uma criança, vocês já devem ter visto isso. Eu nem gosto muito de ir em parque, olha, com toda sinceridade. Sempre tem uma criança com os olhos pidões lá, não é? Olhando assim, sem dinheiro, sem nada, e aí você não tem o que fazer, a não ser ficar triste ou pagar uma entrada para ela se você tiver dinheiro. Irmãos, assim era um judeu, assim era um israelita. Ele podia chegar ali naquela entrada, mas não podia ver aquela glória. Cristo, pelo seu sangue, Ele comprou a nossa entrada e nos colocou até a glória de Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. Temos acesso a essa entrada. Então, alegre-se, porque a justificação pela fé te deu paz com Deus. Alegre-se, porque a justificação pela fé te dá acesso a essa graça. E aí, alegre-se na justificação pela fé, porque ela dá a certeza de ver a Deus. No versículo 2, no final, e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Ou seja, não apenas você pode desfrutar da glória dele hoje, aqui presente, por essa comunhão, você ter comunhão com Deus de uma forma que nunca alguém do Velho Testamento podia ter, mas você tem essa
essa bênção de saber que você ainda vai desfrutar com Ele face a face, que você vai morar com Deus. A justificação pela fé não apenas te dá uma comunhão terrena, mas enche o seu coração de esperança para que você creia, né? E como você crê, que você vai morar no céu com Deus. Que as coisas não acabam aqui neste mundo. Isso é muito importante no momento que precede a nossa morte. Por isso, irmãos, por isso o exemplo do irmão Félix, ele é assim, maravilhoso. De poder olhar e dizer assim, eu me deleito no Senhor. O pior que pode acontecer comigo é a minha morte. E é o melhor que vai acontecer na minha vida. Não é? Ele já estava com 97 anos, quem está com 97 anos só espera o quê? Espera o dia de vir. E, ai, que tristeza. Não, ele diz, esse vai ser um momento de glória. Esse vai ser o grande momento da minha vida. Então, ele já teve o grande momento da vida dele. Então, não temas, né? Olha, alegre-se na justificação pela fé, porque ela dá certeza da glória de você ver a Deus, né? Olha a frase aí no versículo 2. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Significa o quê? Que nós vamos nos alegrar na certeza de ter um encontro com Deus no futuro. É isso. Esse encontro. Veremos a glória de Deus. E estaremos glorificados também. Você vai ver a glória de Deus, mas Paulo diz que esse nosso corpo, ele vai ser glorificado. Para você poder entrar na presença de Deus, ele não pode ver pecado, ele não pode ver esse corpo em decomposição, ele não pode ver essa miséria aqui, ele não pode. Então você vai ser glorificado e levado à presença do próprio Deus. É uma verdadeira reversão, que está escrito lá em Romanos 3, 23. O que diz lá? Lá diz que o pecado nos separou da glória de Deus. Aqui está dizendo que a justificação pela fé, novamente, traz essa alegria, que no futuro você vai estar bem presente, você não vai estar separado, você já está com Deus em espírito, mas mais do que isso, face a face. Então, irmãos, é a reversão, a justificação pela fé reverte aquele status de Romanos 3, 23. Então, o pecado faz o quê? O pecado nos faz separados de Deus, né? Isso é o problema que nós temos, que é resolvido pelo sangue de Jesus. Agora, essa justificação pela fé te dá essa oportunidade de estar com Ele novamente. Eu quero lembrar os irmãos que foi assim com Adão e Eva no princípio. E Deus descia e tinha essa comunhão e visitava ele lá todo dia, não é? Havia uma paz, havia uma conversa, eram íntimos. Aí o pecado, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Agora aqui nesse texto está dizendo que a justificação pela fé nos traz de volta aquela primeira glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma outra coisa, né, que a justificação pela fé faz na nossa vida, nos dá alegria nas tribulações. Então, vamos pela ordem, né? A justificação pela fé, aqui, vamos pela ordem aqui, né? O que acontece? Vamos continuar aqui. Primeiro, né, nos dá paz com Deus. Segundo, nos dá acesso à graça. Terceiro, nos dá a certeza de ver a Deus. E quarto, está aqui no versículo 3, ele diz assim, não somente isto, quer dizer, não somente essas três bênçãos, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nós passamos a ter alegria na tribulação. O que mostra para nós, irmãos, que infelizmente, né, ser declarado justo, quando Deus te declara justo, Ele não vai tirar as tribulações. Ele não vai fazer com que você nunca mais sofra. Não, não é isso. Essa não foi uma promessa que Deus fez. A gente tem texto na palavra de Deus que é muito claro que a vida cristã é uma vida de desafios.
Olha, Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas lembre-se, eu venci o mundo. Diz mais, né? Paulo e Barnabé, quando voltou a visitar as igrejas da Galácia, disseram assim: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, as tribulações já foram mencionadas por Paulo à igreja logo no princípio. E também Paulo escreveu para Timóteo: Timóteo, todos os que querem viver piedosamente, eles vão padecer perseguições. Então, é a realidade. Mas isso não quer dizer que eu vou, Senhor, eu quero que o Senhor me mande uma tribulação, hoje eu quero me alegrar numa tribulação. Não, calma lá. Isso não é certo fazer. Pode ficar tranquilo que ela vem, você não precisa pedir não, né? Eu acredito que ninguém vai ter a insensatez de orar: Senhor, minha vida está muito tranquila, eu quero que o Senhor me dê uma vida de luta, uma vida de tribulada, uma vida preocupada. Não, ninguém vai fazer isso. Isso vai vir na sua vida, sem você pedir nada. Agora, por que, meus irmãos, nós podemos nos alegrar nas tribulações? Olha o versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo o quê? Que a tribulação produz. Por que eu posso me alegrar na tribulação? Pelo que ela produz na nossa vida. Não é que você está contente porque você está sofrendo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: olha só o que a tribulação produziu na sua vida. E aí ele começa. A primeira coisa que ela produz é o quê? A paciência. Depois, a experiência. E depois, a esperança. 3 coisas maravilhosas que a tribulação, que os momentos difíceis, eles produzem em nossas vidas: a paciência, a experiência e a esperança. E a paciência você acaba adquirindo, porque tem tribulação que demora. E aí você vai, meus irmãos, eu vou pedir paciência para Deus. Cuidado, porque mães, quando pedem paciência para Deus, o pastor João contava, né, que tinha uma senhora e ela tinha uma criança, a criança dela era muito peralta, mas era assim, muito danadinha, e aí ela orava para Deus dar paciência para ela. Senhor, me dá paciência, que eu não estou aguentando essa criança aqui. Aí ela ficou grávida de novo, né? O segundo veio pior que o primeiro, né? E ela pediu paciência, aí veio mais um, parece que tinha umas 4, 5 crianças já, lá naqueles interior lá de Manaus, né? Mas era uma irmã muito fiel. E ela aprendeu a ter paciência com o primeiro através do segundo, com o segundo e o primeiro através do terceiro. Ou seja, aquelas crianças fizeram com que ela se tornasse uma pessoa paciente. Então, irmãos, a tribulação, as preocupações da vida produz paciência. A gente vai aprendendo a controlar. A paciência produz o quê? Experiência. Aí uma pessoa experiente, quando ela vê uma mãe sofrendo com uma criança, ela já sabe como orientar. Ela sabe o que fazer. Ela já sabe. Vamos dizer que uma pessoa sofre uma experiência terrível de morte, de falecimento de alguém que ama. Aquilo prepara o espírito dela de uma forma que ela pode ajudar muitas pessoas assim. Veja como Deus às vezes quer usar o ministério de alguém. Uma pessoa que sofre muito é uma pessoa que pode ajudar muito as outras pessoas. Por quê? Porque ela tem experiência. Então, olha, a justificação pela fé, ela traz essa consciência de tribulação e uma alegria, no sentido, alegrando-se na tribulação, mas não por causa da dor que sentimos, mas pelo que a tribulação, ela produz, né? Quando o pastor João foi embora, no penúltimo dia nós visitamos o pastor João.
E aí a irmã Ivone, né, fez uma pergunta para ele: o senhor não tem medo de ficar doente e ficar inválido? Coisas desse tipo. A irmã Ivone era um barato. E aí ele assim, é uma pergunta dura, né? Foi mal, tal, né? Mas ela perguntou, ele disse: não, não. Se Deus quiser trabalhar na vida dos meus filhos para produzir paciência, para produzir conhecimento melhor da sua palavra, através desse pó, desse corpo que se decompõe, glória a Ele, glória a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele ficou muito doente, já estava, né? O que aconteceu? Né? No dia seguinte, o filho dele veio dos Estados Unidos, pegou ele, pegou ela, levou para lá e cuidou até o dia que os dois faleceram. Ou seja, Deus usou os filhos e trabalhou na vida dos filhos através de um corpo em decomposição. É assim, irmãos. Então, alegre-se na tribulação pelo que ela produz na sua vida. Então, ninguém vai ficar feliz em sofrimento, não. A pessoa chora, viu? A pessoa se entristece, ela chora muito. Mas aí ela começa a perceber o quanto Deus está trabalhando, como Deus tem sido fiel. Por isso está escrito aqui, vamos ler novamente, né? Lá no versículo 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Então, o que ela vai produzir? Paciência, experiência e esperança. E essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa esperança que a pessoa recebe não é de confusão, é de paz. Ela sabe, Deus está cuidando. Deus está cuidando de tudo. Ela tem certeza disso, que Deus está no controle. A alegre certeza que tudo vai acabar bem. A alegre certeza, olha só. Pode mudar, né? É uma pergunta. É necessária a tribulação? Será que a tribulação é importante? O crente poderia viver sem tribulação? Não. É muito interessante esse ponto. A tribulação é importante, é necessária para a minha vida e para a sua vida espiritual. É importante que a nossa vida tenha tribulação. É importante que um pai, uma mãe, que filhos tenham tribulações. É importante que uma igreja tenha tribulação. Até teve um desafio do apóstolo. É importante que essas tribulações venham, né? Para despertar quem é fiel e quem não é. Olha que interessante. Por que é importante? Porque nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós somos esquecidos. Somos ingratos por natureza e esquecemos facilmente o amor de Deus por nós, consumado na cruz. Facilmente nós esquecemos que Jesus entregou a vida dele, que ele sofreu, que ele padeceu por nós. A coisa mais fácil de esquecer é isso aí. De bom grado, nós paramos de orar, de testemunhar, de ir na igreja, pela simples comodidade. Então a pessoa está tranquila, ela foi promovida no trabalho dela, e agora ela está bem, ela está ganhando mais, agora ela vai poder viajar mais, ela vai poder passear mais, agora ela vai poder, né, comprar roupa diferente, ela vai poder ir na casa dos parentes para mostrar a roupa diferente que ela comprou e o carro diferente que ela tem. Calma lá. Só coisa boa acontecendo. Uma pessoa assim, ela para de orar, ela para de ter aquela comunhão bendita com Deus, né? Para de orar, não vai querer mais dar testemunho, para de ir na igreja, vai parando, né? Naturalmente essas coisas acontecem, infelizmente isso é uma realidade. A pessoa, quanto mais ela se dá o luxo desse mundo, mais ela entende que as coisas espirituais não têm valor. Até
até que acontece uma tribulação. Aí a tribulação nos traz de volta para os braços de Deus. Quantas vezes você vê as pessoas buscando o círculo de oração, as pessoas buscando momentos de oração, parando para orar, quando tudo está bem? Quantas vezes? E quantas vezes as pessoas vêm para a igreja, as pessoas voltam para a igreja, as pessoas buscam mais ao Senhor em tempo de angústia? Uma doença, um acidente, uma fome, uma guerra. Eu acredito que as nossas igrejas batistas lá na Ucrânia, elas estão orando mais. Olha a Coreia. As maiores igrejas, seja batista, presbiteriana, pentecostal do mundo, estão em qual país? Na Coreia. E como é que começou esse avivamento? É que a Coreia vivia em grande tensão. Era uma guerra assim iminente o tempo todo. Coreia do Norte, Coreia do Sul. A guerra da Coreia foi aí, na década de 60, irmãos. É próximo. É uma briga. Medo de invasão, medo da bomba nuclear, medo disso. O evangelho chegou na Coreia, e aí então o pessoal começou a buscar Deus. Começou a servir a Deus. As igrejas, nesse tempo de angústia, de medo, elas começaram a crescer. Oração, oração, oração. Só que aconteceu uma coisa assim, estupenda, né? Deus abençoou a Coreia. A Coreia se tornou um país quase que de primeiro mundo. Muitas coisas que você compra hoje é da Coreia. Quem podia imaginar isso? Da Coreia do Sul, tá? E aí, meus irmãos, houve um enriquecimento dos membros da igreja. O que está acontecendo com o evangelho na Coreia? Todo mundo agora é rico lá. O que está acontecendo? O evangelho está diminuindo. As pessoas deixaram de orar às 5 da manhã, às 6 da manhã. Não tem necessidade mais. Nós não temos mais medo da guerra. Os Estados Unidos nos defendem. Acabou. A pergunta é essa. A pergunta é necessária a tribulação? Infelizmente, sim. Então, a tribulação, ela nos traz de volta para Deus. Para aquelas igrejas coreanas voltar novamente no seu pico, às vezes tem que ter uma guerra. Aí todo mundo vai para a igreja. Vamos orar para a gente não morrer, né? Vamos orar para a gente estar vivo aqui. Então, essa esperança, ela não decepciona. A alegre certeza que tudo vai acabar bem, Deus nos dá a graça necessária que, olha, nós conseguimos suportar. Então, irmãos, a tribulação, ela produz coisas maravilhosas como, vamos voltar aqui, versículo 4, a paciência, a experiência e a esperança. Agora, nós não vamos entrar numa outra bênção maravilhosa, tá? Vamos ali, pode terminar, né? A justificação pela fé nos traz a certeza do amor de Deus. Só que esse assunto é muito grande e nós vamos deixar isso para a semana que vem, tá bom? Porque nosso pessoal está com fome, as pessoas têm que ir para casa fazer a comida, né? E a gente vai terminar por aqui, tá bom?